Prezados alunos do curso Técnico em Meio Ambiente, estaremos iniciando a nossa segunda aula da disciplina Tecnologia e Meio Ambiente, intitulada Dispositivos Legais de Gestão do Meio Ambiente. Essa aula terá como objetivo de aprendizagem conhecer os principais dispositivos legais em evidência no cenário nacional e internacional que disciplinam as atividades dos seres humanos para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nessa aula, teremos como objetivo, não apenas que o aluno entenda a relação da interpretação das leis pertinentes à questão ambiental, mas para que o aluno tenha a capacidade de entender a relação da força da legislação e suas consequências para o meio ambiente. A partir dessa vertente, houve a formação, o surgimento do direito ambiental. O direito ambiental nada mais é do que o ramo do direito que disciplina o comportamento do ser humano em relação ao meio ambiente, por meio de um conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados e informados por princípios apropriados. No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, foi possível prever em seu artigo 225 que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida. A própria Constituição prevê também, não só ao poder público, mas também a toda a coletividade, a preservação para as presentes e futuras gerações do meio ambiente. Então, com isso, nós podemos entender que a questão ambiental, ela perpassa pela questão ambiental, não apenas em âmbito escolar, mas também a educação em termos de agregação de valores. É importante que a sociedade como um toda entenda o valor do meio ambiente, o valor que o meio ambiente tem em termos sociais, cultural e de saúde. Então, ambiente preservado, ecologicamente equilibrado, isso é essencial para a qualidade de vida da população. Na década de 60, a legislação brasileira era incipiente, havia poucas diretrizes normativas legais que pudessem abarcar a questão da questão ambiental. Somente na década de 70, início da década de 80, no final da década de 70 e início da 80, sobre uma forte pressão do Banco Mundial, é que foi instituída no Brasil a Política Nacional de Meio Ambiente, por meio da Lei 6.938. Essa política foi um grande avanço, foi um marco histórico no desenvolvimento do direito ambiental do Brasil e estabeleceu que a responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa no caso de um possível dano ao ambiente, ou seja, para que um potencial poluidor seja penalizado, basta que se prove um nexo de causa e efeito entre a atividade desenvolvida por uma organização e um dano ambiental. Então é importante que haja essa questão do resíduo poluidor e o impacto que ele pode causar, o dano ambiental que ele venha causar no ambiente. Mesmo que venha a ser emitido em concentrações que obedecem aos padrões estabelecidos pela legislação. A Lei 6.938, ela veio justamente para trazer esse aporte penal, esse aporte legal, melhor dizendo, para que possa haver a penalização do causador do dano, ou pagamento de uma indenização, ou ainda em caso de dano direto, que o poluidor ele possa ser responsabilizado. Bom, quanto à estrutura e organização do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, a Lei 6.938, além de instituir a Política Nacional de Meio Ambiente, ela criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, que consagra os órgãos e instituições ambientais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, como vocês podem ver na imagem. A sua principal finalidade é dar cumprimento aos princípios previstos em lei e normas. Então, a figura
que vocês podem observar, ela mostra a estrutura e organização do CISNAMA, né? Que é possível vocês verificar que o topo, né, o pilar, né, em termos de função e de gerenciamento, compete à Presidência da República. Abaixo da Presidência da República vem o Conselho do Governo, que é o órgão superior. O Conselho do Governo, ele tem a função de fazer o acompanhamento, né, administrar fazer a assessoria, melhor dizendo, ao Presidente da República, né, fazer a formulação de diretrizes e da Política Nacional do Meio Ambiente. Já o Ministério do Meio Ambiente, ele tem como função planejar, coordenar, controlar, supervisionar a política nacional e dar diretrizes, né, estabelecidas em relação ao meio ambiente, executando a tarefa de congregar os vários órgãos e entidades que compõem o CISNAMA. Compete ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que está do lado esquerdo, a função de um órgão consultivo e deliberativo, né, fazendo assessoria ao governo e deliberando sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, estabelecendo normas e padrões federais que deverão ser observados pelos estados e municípios. E o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, que é um órgão executor, ele é vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente e tem como competência formular, coordenar, fiscalizar, controlar, fomentar, executar e fazer e dar prosseguimento à política nacional do meio ambiente e da preservação e conservação dos recursos naturais. Nós temos abaixo aí as instituições da administração pública estadual, que são os órgãos seccionais, que tem como responsabilidade, né, a execução de programas, de projetos, controle e fiscalização das atividades degradadoras do meio ambiente, e as instituições da administração pública municipal, que são os órgãos locais, que são órgãos municipais responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades degradadoras. Bom, aqui eu coloquei, né, a distribuição, né, como está dividida a Lei 6.938, né, que ela é dividida em 4 capítulos e 21 artigos, os quais se apresentam dessa maneira, né? Então, no capítulo 1, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente. No capítulo 2, os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. No capítulo 3, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E no capítulo 4, os instrumentos, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, essa é a forma como está distribuído, como está dividida a Lei 6.938. Bom, nessa outra imagem, eu coloco algumas legislações ambientais que são aplicadas, né, ao setor industrial. Então, é possível visualizar várias leis, né, por ordem de evolução cronológica, de leis e normas que foram regulamentadas, né, que regulamentaram a atividade industrial no Brasil. Então, vocês podem observar que a primeira lei ela foi instituída no dia 14 de agosto de 1975, que foi o Decreto-Lei 1413, e a mais atual, que é a Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, né, que tem o objetivo de classificar os corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e da outras diretrizes sobre a questão do lançamento desses resíduos. Bom, é importante salientar, né, que houveram ao longo do transcurso várias alterações, né, e essas alterações normativas elas vieram a trazer um avanço, né, em termos de proteção, né, ambiental. Podemos dividir as normativas em vários atributos, em vários objetivos, melhor dizendo,
que elas podem ser divididas nesses 4 tipos, né? O licenciamento ambiental, né? Que são ações normativas que visam trazer procedimentos administrativos, né? Para que o órgão ambiental competente ele possa licenciar, né? Os empreendimentos, né? Em termos de localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos. Então, para que o empreendimento ele possa vir a ser instalado, é importante que antes passe pelo processo de licenciamento, para que a obra possa ser liberada e assim ser executada. Já a licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental. Essas medidas, elas também devem ser obedecidas pelo empreendedor ou pessoa física ou jurídica, também em termos de localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades utilizando recursos ambientais consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras. Já os estudos de impacto ambiental, né, esses estudos eles visam fazer uma análise sobre os aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentados como subsídio para análise da licença requerida. Então é feito esse estudo prévio, né, que pode ser um EIA, né, que é o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que ele serve para fazer um diagnóstico ambiental sobre a questão do manejo daquela área, um plano de recuperação da área degradada e uma análise preliminar do risco que aquele empreendimento possa vir a causar sobre o meio ambiente. E por fim, o impacto ambiental, né, que nada mais é do que todo o impacto que afeta diretamente a área de influência direta do projeto ou toda a parte, né, todo o território. Então, o impacto ambiental é justamente nada mais é do que o impacto, né, o dano que aquela atividade vai ocasionar no ambiente. Bom, o Estatuto da Cidade, né, ou a Lei 10.257 de 2001, foi um grande avanço, um instrumento de política urbana muito eficaz que estabelece o planejamento municipal utilizando 4 instrumentos, né? O plano diretor, a disciplina do parcelamento do uso do solo e sua ocupação, as diretrizes orçamentárias e o zoneamento ambiental, né? Então, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão institui que o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Dessa forma, o plano diretor é instituído por lei municipal para cidades com mais de 20 mil habitantes e estabelece as diretrizes para a ocupação da cidade. Bom, quanto à questão da classificação, né, dos resíduos, os resíduos eles podem ser classificados, né, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né, a NBR 10.004 de 2004, os resíduos sólidos, em função de sua periculosidade e solubilidade, eles podem ser classificados em 3 classes. Então, nós temos os resíduos de classe 1, que são os resíduos considerados perigosos, tendo periculosidade por inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Os resíduos de classe 2 não são inertes, podendo ter propriedade como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Já os resíduos de classe 3 são inertes, não representam maior problema para a saúde pública ou riscos para o meio ambiente. Então, esses resíduos são classificados de acordo com o perigo, né, em questão de solubilidade, de serem solúveis em água. Então, quanto mais solúvel em água, quanto maior for o grau de perigo, esse resíduo ele pode ser classificado nesses 3 graus. A classe 3 é o grau que causa menos danos, menos riscos à saúde pública e ao meio ambiente, certo?
Quanto à questão da legislação ambiental internacional, né? Então, fazendo uma retrospectiva, né, temporal, em 1972, na Conferência de Estocolmo, que foi promovida pela Organização das Nações Unidas na Suécia, foram discutidos três grandes, né, temas, né? A conscientização do público para a gravidade dos problemas ambientais, o distanciamento entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento e os modelos de crescimento. Em 1900, isso foi um avanço bastante considerável, porque teve a participação, né, o entrosamento, tanto de países subdesenvolvidos, quanto países em desenvolvimento e até mesmo os países desenvolvidos, todos buscando, né, melhores formas de impactar, de ter uma produção limpa, menos danosa para o meio ambiente. Em 1987 surgiu a ideia de desenvolvimento sustentável. Foi a o momento inicial que essa palavra foi utilizada, né, desenvolvimento sustentável, foi durante uma reunião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida pela ONU, né? E esse termo, desenvolvimento sustentável, ele saiu no relatório Nosso Futuro Comum, né? E foi também um marco muito importante na questão da legislação ambiental. Outro aspecto muito importante que eu gostaria de ressaltar foi a Conferência Rio 92, né, também conhecida como a Eco 92, que foi realizada aqui no Brasil, na cidade de Rio de Janeiro, que foi o primeiro passo para a normalização ambiental internacional, onde se formou um grupo especial para elaborar as normas ambientais. Nesse quadro que eu coloco em tela, como vocês podem observar, estão os selos, né, que são as certificações que foram adotadas, né, utilizadas para identificar os fabricantes que demonstram ao consumidor que seus produtos estão prontos para entrar no mercado, né, sem causar danos ambientais. Então é um reconhecimento às empresas, certo? Então as empresas elas recebem essas certificações, né, esses selos verdes, que chamam selos verdes, sistema de certificação, para que é como um reconhecimento da questão da contribuição, né, de causar um menor dano, porque eles apresentam uma série de normas para regulamentar a situação ambiental nas empresas. Então, como vocês podem observar, todo o transcurso, toda a questão da evolução desses selos, que tudo iniciou em 1978 na Alemanha, né, com o selo chamado Angel Blue, que é Anjo Azul, certo? E hoje em dia, né, em 1996, né, há quase mais de 20 anos atrás, foi instituído a ISO é só com S, certo? Como é a digitação, 14.000, não é ISO 14.00 não, é ISO 14.000, que é uma certificação em termos de gestão ambiental aplicado às empresas, certo? Bom, a ISO 14.000 é uma certificação, como eu havia dito. A ISO sai com 2S porque o Word ele corrige, né? Mas é um erro, ISO é só um S, certo? ISO 14.000. É uma certificação que estabelece padrões internacionais de desempenho das empresas quanto ao gerenciamento ambiental e quanto à adoção de processos produtivos não prejudiciais ao meio ambiente. Então, nessa tabela aí vocês podem observar que a ISO 14.000 ela pode ser dividida em 2 blocos e 6 áreas de abrangência, né? Então, nós temos o bloco processo produtivo e produto, e temos a área de abrangência, sistema de gestão ambiental, auditorias ambientais, selos verdes, avaliação de desempenho ambiental, análise do ciclo de vida do produto, termos e definições. Então, as empresas são avaliadas por esses critérios aí. Quanto à questão da obtenção da certificação ambiental, as empresas, né,
tanto as empresas quanto os produtos, elas podem ser certificadas, né, quanto ao sistema de gestão ambiental, ou quanto à rotulagem ambiental dos seus produtos, a partir do selo verde. Os selos são inseridos, nos selos são inseridas informações sobre o desempenho ambiental dos produtos. Então, as empresas interessadas na obtenção da certificação da ISO 14000, elas devem prosseguir da seguinte forma, como está listado aí. Inicialmente, ela deve implantar e operacionalizar um sistema de gestão ambiental adequado à tipologia da organização empresarial, elaborar a documentação dos procedimentos com base nas próprias normas ISO e, por fim, formular um pedido oficial a uma instituição certificadora, como a própria ABNT ou Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o INMETRO, que irá realizar as auditorias para a certificação. Se a empresa atender, né, após a auditoria, ela recebe a certificação ambiental. Bom, por fim, eu inicio, chegar ao fim, né, a aula 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor mediador através dos canais de comunicação como fórum, chats e as mensagens. Até a próxima aula. Um abraço.